Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Você, Êxodo, capítulo número 2, quero mostrar algumas coisas bem importantes dentro desse texto tão bem conhecido da igreja. E foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma das filhas de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais contê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com o barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã pôs-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus, acompanha a leitura junto comigo, dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai, foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. E então disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-no, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino, que era seu filho, acrescento aqui, e o criou. Amém. Amém. Todo contexto bíblico traz uma parte histórica para dar sentido àquilo que está escrito. Existem algumas coisas acontecendo exatamente que estão relacionadas ao capítulo 2 do livro do Êxodo, que são eventos que ocorrem especificamente no capítulo 1. Eu vou deixar a indicação para que você, durante a semana, medite especialmente no capítulo 1. Porque o capítulo 2 é a continuação da ação de Deus em relação ao seu povo. Mas é importante entender o capítulo 1, aonde retrata exatamente a ação de Deus em relação ao seu povo, que nesses dias eram intitulados de hebreus. É o mesmo povo de Israel. A Bíblia diz que o crescimento do povo, enquanto estava residente no Egito, foi tão grande que isso gerou no coração de Faraó muita preocupação. A ponto de ser a ele sugerido a ideia de que estes hebreus poderiam se unir com os inimigos de Faraó, dos residentes, dos egípcios, e destronar Faraó de seu lugar de governo e o povo egípcio de seu lugar de habitação. Para conter o crescimento, Faraó estabelece alguns decretos. Todos eles têm um propósito específico: deter o crescimento deste povo. Abro uma observação aqui, porque é digna de nota. O fato de que, embora uma história bíblica, ela retrata exatamente, com toda a exatidão, a nossa estadia aqui na terra. Existe sim um governo, e eu não estou falando de política, mas um governo espiritual estabelecido que tem por propósito de deter, primeiro, o nosso, segundo, o teu crescimento. Existe um governo espiritual que oferece oposição com o propósito de deter o crescimento da igreja e também o crescimento do crente. Se nós não ficamos atentos a essa movimentação, nós acabamos ficando perdidos em relação a estes acontecimentos.
A nossa falta de atenção mina a nossa capacidade de vigilância. Então, quando nós não estamos atentos, facilmente o inimigo avança contra nós. E nós passamos a dar nome errado para aquilo que deveria ser tratado como espiritual. Chamamos de acaso, de coincidência. Dizemos que isso acontece com todo mundo, que faz parte da vida, que é crise do momento, que é oposição física. Mas Deus quer despertar a nossa atenção para que nós voltemos os nossos olhos para aquilo que é espiritual. Claro que existe toda questão lógica nisso, mas sobre isso existe muita ação espiritual que se levanta contra a nossa vida e que poucas vezes é percebido. E se não há essa sensibilidade em relação a essa percepção, também não haverá um posicionamento contra esse levante. Deus essa noite está te chamando para se posicionar de forma devida. Os decretos de Faraó divergem. São 4 terríveis decretos. Vou destacá-los aqui sem muitos comentários para ganharmos tempo, mas quero que você perceba que o primeiro decreto de Faraó, gente, estou falando daquilo que aconteceu lá no começo da Bíblia, no livro de Êxodo, foi criar imposto. O povo deveria trabalhar e trazer uma alta porcentagem para que Faraó e a sua nação enriquecesse. A porcentagem que é estabelecida como imposto tinha o propósito de tirar do bolso daquele filho de Deus, da mesa daquela família, a provisão. Por quê, pastor? Porque, olha, escute como Lucas ministrou aqui essa noite, quando mexe com as finanças das pessoas, automaticamente, não é tudo, mas muita coisa fica minada, fica comprometida. Há uma diversidade de dificuldade que se levanta, começando pelo fato de que muitos não conseguem nem dormir, não conseguem nem comer, não conseguem nem se relacionar com uma paciência devida, porque a sua vida financeira está comprometida. Isso é bíblico. Faraó cria essa diversidade entre o povo. Por que Faraó vai mexer nisso? É a primeira ação de Faraó. Um pouquinho menos de volume só. É a primeira ação de Faraó. É a primária. É o primeiro ataque espiritual que se levantou contra esse povo, foi mexer nas suas finanças. Por quê, pastor? Porque Deus sempre prometeu, e não está só no Antigo Testamento, Deus sempre prometeu que traria sobre o seu povo prosperidade e que Ele se manifestaria entre nós como Deus provedor. Às vezes eu penso o quanto nós poderíamos fazer mais se nós tivéssemos mais recursos. Quantas mais pessoas de tempo integral nós teríamos aqui na igreja servindo, orando e buscando a Deus, ministrando ao Senhor, para que a igreja chegasse em um ambiente de culto, aonde estaria com horas de acúmulo de jejum e oração por uma noite de adoração. Faraó faz isso. Ele traz essa dificuldade. Só que Deus, em relação à sua bondade, guarda a vida de seu povo. Deus, em relação à sua misericórdia, protege o seu povo, irmão. Só quem é missionário ou quem é milionário sabe o quanto Deus é Deus. Só quem já passou por... Só tem coisa, missionária Carol, que só milionário e missionário sabe. Só milionário e missionário. Deus quer nos ensinar, irmãos, o grande cuidado dEle e a sua fidelidade em relação ao cumprimento de suas promessas. Eu tenho lutado esses anos contra a ideia de algumas pessoas
que se autoflagelam, que se enclausuraram numa fé aonde eles acreditam que a sua vida é uma vida de suplício, de um voto de miséria. Não faça isso, meu irmão. Não feche a conta, não feche os números, não limite Deus, não imponha barreiras. Quem sabe é você que o Senhor vai usar para que nós consigamos enviar muitos outros missionários aonde há uma alma perdida, esperando por uma palavra, mas um missionário ainda não chegou. Não feche as contas, não limite Deus. Talvez você não vá, mas você seja aquele que está por trás do missionário dizendo: pode ir, conta comigo, só prega a palavra, que eu vou te prover dos recursos. Não feche as contas. Deus quer suscitar esse tipo de entendimento em relação às pessoas. Deus quer contar com tudo que pertence a você, tudo que é seu. Mas Faraó não prospera, quem prospera é o povo. E a Bíblia diz assim, que quanto mais Faraó perseguia o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. Não dando certo, e Deus sendo Deus, Faraó cria um segundo decreto. O segundo decreto, se o primeiro era um ataque contra as finanças, o segundo decreto era o seguinte: Faraó estabelece um decreto onde os maridos deveriam deixar as suas casas e trabalharem nas fazendas e olarias de Faraó para a confecção de algumas coisas. Uma delas, diz a Bíblia no capítulo 1, que especificamente é 2 dessas pirâmides que estão lá até hoje. Se o primeiro é um ataque contra as finanças, escute, irmão, porque você precisa entender isso. O segundo é um ataque contra o casamento. Se o faraó desse mundo, o governo desse mundo, não prosperar atacando a sua vida financeira, vai atacar a sua vida conjugal. Tira marido de casa. Irmão, esse negócio de marido sair de casa é decreto de Faraó. Quem está sobre o governo dele caminha de acordo com as leis dele. É Faraó que separa o marido da esposa, a esposa do marido. Aqui, biblicamente falando. Por que essa ação, pastor? Porque o propósito de Faraó é dividir uma casa. E eu pergunto a você, uma casa dividida subsiste? Quando um pensa de uma forma e o outro pensa de outra. Quando há orgulho entre os dois. Quando um é vaidoso a ponto de não reconhecer as suas próprias falhas, erros, necessidades, misérias, dificuldades, problema. É Faraó, gente. É um decreto do inferno que se levantou para desestabilizar uma família, porque quando toca no casamento, desestabiliza uma casa. Não dá certo, aqui não dá certo. E eu sei que há pessoas nessa noite que já passaram por muitas adversidades e dificuldades, como qualquer um pode passar, que pode dizer: aqui também não deu certo. Deu não. Não dá certo, e diz a Bíblia assim: quanto mais Faraó oprimia o povo de Deus crescia. Não dando certo um segundo decreto, Faraó cria um terceiro. Um terceiro decreto. Com muito mais veemência e muito mais violência, porque esse comprometia vidas. E olha, abro outra observação para te dizer o seguinte, e você precisa entender a respeito disso. Satanás não para. Ele ataca você, e quando o ataque dele não for eficiente, ele virá com um ataque mais violento contra você. O terceiro decreto é que deveria ser analisado o sexo da criança no momento do casamento. Aliás, no momento da concepção. Se fosse menina, deveria ser poupada a vida, mas se fosse menino, deveria ser executado no momento do nascimento. Por quê, pastor? Porque homem, naqueles dias, entendia-se que acabava compondo um exército, e as mulheres servindo os egípcios.
Que decreto é esse? Se o primeiro decreto é contra as finanças, se o segundo decreto é contra o casamento, o terceiro decreto é contra a vida dos filhos. É contra a vida dos filhos. Os meninos mortos e as meninas escravas, prostitutas, concubinas. É contra a vida dos filhos. Nós precisamos atentar em relação a isso. Eu acredito piamente que o que eu estou ministrando essa noite é tão atual quanto foi naqueles dias. Você consegue perceber a quantidade de ataques que os nossos filhos estão enfrentando? Alguns não, porque são omissos, porque não estão atentos, porque estão o tempo todo ausente, porque não amadureceram o suficiente para ver que aquele pequenino, aquela pequenina precisa de cuidado. O desafio dos professores do ministério infantil é muito grande. Sabe por quê, amados? Porque eles participam 1 hora de igreja aqui com a gente no domingo. 40 minutos, sai, vai jantar. Termina a janta, eles vão pegar mais 40 minutos de palavra com as tias. Só que eles chegam aqui com centenas de horas de Netflix, de Amazon, de Disney, de celular do pai e da mãe, de tudo quanto é tipo de aplicativo e lixo, que a alma de quem ainda não tem um filtro, o senso absorve. A nossa luta é grande, e acaba sendo uma disparidade muito grande, porque nós temos 40 minutos num domingo, para desmanchar, para desfazer dezenas de horas que houve durante uma semana. É uma batalha lutar pela vida dos pequenos. É uma batalha. É um decreto de Faraó tentando o tempo todo distorcer, desfazer, anular, cancelar aquilo que eles recebem aqui. Nós precisamos atentar em relação a isso. Eu sei, a palavra é séria. Sim. É uma palavra de alerta. Sim. Olhe para a vida do seu filho como alguém que precisa ser ministrado e se posicione como alguém que ministra sobre a vida dele. Pastor, o que eu faço? Desenvolvo o hábito, o saudável e antigo hábito de ser crente dentro de casa. Você precisa sentar com a Bíblia nas mãos. Em casa, tirar a poeira da Bíblia. Você precisa sentar com eles à volta da mesa aí, dar as mãos e fazer uma boa oração de gratidão para que eles saibam que o teu Deus não é só teu provedor, que o teu Deus será provedor deles quando eles estiverem no teu lugar. Para que não pereçam, para que não sofram, para que não sejam mortos, ou para que não caiam na desgraça que esse mundo oferece. É isso que Faraó estabeleceu. E o que eu acho incrível é que Deus guarda a vida desse povo, descendente de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus guarda a vida desse povo. E a Bíblia continua dizendo: quanto mais Faraó oprimia, o povo de Deus crescia. Quanto mais Faraó oprimia, mais o povo de Deus crescia. Aí você diz assim: existe mais alguma coisa que está sobre a minha vida financeira? Existe mais alguma coisa que está sobre a minha vida conjugal, a minha vida familiar? Sim, existe um quarto decreto. Decreto esse que dá alusão ao texto que nós lemos. Esse quarto decreto, ele é a pior ação de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus. Porque dizia o seguinte: agora os soldados vão andar de casa em casa, vasculhando toda a casa. E aonde encontrar um menino que foi poupado no momento do nascimento, a família toda vai pagar pelo preço. Por isso que diz a Bíblia que Joquebede esconde o menino por 3 meses. A Bíblia diz que ele esconde o menino por 3 meses. Nesses 3 meses, há um segredo dentro de casa.
Eu imagino os soldados andando de casa em casa, procurando meninos. E todas as vezes que ele encontrava, toda a família pagava. Que decreto é esse, pastor? O chamado de Joquebede era para gerar alguém que seria libertador. Moisés. Deus o levanta com essa especificação, alguém a quem os judeus até hoje veneram pelo compromisso com Deus e responsabilidade que teve diante do Senhor. Então qual era o decreto? Era contra o chamado da vida do indivíduo. Se ele não prosperar, amados, contra a tua vida financeira, se ele não prosperar contra o teu casamento, se ele não prosperar contra a tua família, contra a vida dos teus filhos, ele vai te levantar contra o teu chamado, tentando te parar. Já que eu não consigo, eu penso assim, Satanás agindo, já que não é possível parar Deus na vida dele, eu vou parar Deus através da vida dele. Talvez essa seja a pergunta mais difícil quando eu me deparo com situações aparentemente solúveis, porque eu pergunto, e as finanças, estão bem, pastor? E o casamento? Está bem, pastor. E a família? Está bem, pastor. E o chamado? Pois é, pastor. Pois é, pastor. Já é frase de praxe aqui desse púlpito, mas vale o alerta. Quando o diabo não conseguir te parar, ele vai te acelerar para te levar para longe da vontade de Deus. Ele vai encher a tua vida de tantas coisas destas, que você não terá tempo para parar, para viver o verdadeiro propósito, o verdadeiro chamado. Eu converso com pessoas quase o tempo todo. Não poucas vezes eu olho nos olhos delas e vejo a frustração de uma vida que está vivendo tudo, só não chamado. Adorava o Senhor, ministrava a Ele, não ministra mais. Dançava para o Senhor, adorava Ele, mas não ministra, não dança mais. Era missionário, mas não faz mais. Evangelista, ganhador de alma, apacentador, pregador da palavra, mas parou. Parou. Como que se as outras coisas preenchessem essa lacuna na nossa vida. Algumas coisas podem transbordar por estar além daquilo que se deve, porém essa só é preenchida com isso. Não é o que você está vivendo hoje, é o que você está deixando de viver, que talvez tenha gerado frustração na sua alma. E olha, amados, existem algumas coisas que enquanto não são exercidas, jamais serão compreendidas pelas pessoas. Se você esperar as pessoas entenderem, você jamais vai viver. Se você esperar as pessoas te seguirem, você jamais vai viver. Pastor, se ele for, eu vou. Não faça isso. Não condicione o teu chamado a alguém. Não condicione o teu chamado a alguém. Ah, o pastor está me incentivando. Sim, com certeza, entre você e o teu Deus, aquele que te chamou é poderoso o suficiente para garantir o teu chamado. Ele é poderoso o suficiente para garantir o teu chamado. Deus essa noite está, de alguma maneira, soprando, não é de forma nova, mas é de novo, num coração que por muitas vezes Ele já tem falado. Pastor, Deus me chamou para servir e não está servindo por quê, meu amado?
Deus me chamou para fazer e não está fazendo por quê, meu irmão? O Senhor essa noite está assim. Assim. Dessa forma. Procurando aqueles a quem Ele escolheu. Eu sinto Ele de novo chamando Adão pelo nome. Adão, aonde tu estás? Adão, aonde tu estás? Adão, aonde tu estás? Joquebede, diz a Bíblia, esconde Moisés por 3 meses. Ei, quantos meses serão necessários para você esconder isso que está dentro de você? Joquebede esconde. Aquilo que deveria ser exposto, aquilo que deveria ser a grande alegria de sua casa, aquilo que deveria ser a sua maior satisfação, está escondida. Por que está escondido? Porque ela teme a repercussão da manifestação daquilo que Deus colocou para que seja gerado no seu ventre e esteja agora na sua mão. Joquebede esconde. Ei, por quanto tempo mais? Ei, você vai ficar escondido. Esconder não resolve. Porque em determinado momento ela tem que abrir mão agora por causa do decreto. E diz a Bíblia que ela pega um cesto com junco, cestinho, coloca o menino dentro e vai até a margem do rio Nilo. E lá, ela sabe o que ela tem que fazer. E você consegue imaginar a triste e dolorosa cena do que era abrir mão daquilo que Deus estabeleceu de forma fixa para que ela fosse? Eu não sei se ela dá mais uma vez mamar para a criança. Imagino que sim. Penso que ela deva ter parado por alguns instantes e olhado nos olhos do menino, que depois chamaria Moisés. E talvez tentasse explicar, olha, mamãe te ama demais, mas também não é só tu. Tem tua irmã, tem teu irmão, tem papai, tem mamãe, então eu vou ter que abrir mão de ti. Ei, quantas vezes eu me deparei com pessoas nesse exato momento? Terei que abrir mão de ti, não dá mais, eu vou desistir, eu vou voltar atrás. Joquebede é a representação exata nossa quando chegamos em um momento decisivo e não conseguimos mais avançar, nos faltam forças para continuar, então nós começamos a considerar o voltar atrás, o começar do nada. Não é de novo, amado, é começar do nada. O de novo eu começo aonde eu estou. Quando eu volto eu começo do nada. Ela coloca o menino dentro do cesto. Ela coloca o cesto dentro da água. E ela vê as correntezas da vida, das águas contrárias, levarem para longe o seu sonho, sendo arrancado de suas mãos, sendo arrancado de seus braços. Ela no seu coração, a partir daquele momento, anula toda a possibilidade de continuação em relação àquela bela história que Deus tinha estabelecido. Ei, o Deus que estabeleceu, amado, é suficientemente poderoso para garantir a continuidade, irmão. Se Ele chamou, se Ele falou, Ele é Deus para que se cumpra, entenda, espere, suporte as adversidades. Eu sei, são muitas, mas Deus é Deus. Deus é Deus. Ela vira as costas, volta para casa, como alguém que está de luto. E o texto diz que a sua filha, quem? Miriam, vai andando assim, ó, na lateral da margem do rio, vendo as correntezas levar o cestinho. Ela volta, vai para casa. Miriam está lá, vendo o cesto se mover. Até que o cesto para, o menino chora. A filha de Faraó pede para que pegue a criança, e ela faz isso. Quando a filha de Faraó olha para a cara do menino, diz a Bíblia, ela se apaixona. Diz que menino lindo, formoso. A menina que não voltou para casa está parada lá, vendo a filha de Faraó, diz a Bíblia, para ver o que ia acontecer com o menino. Está olhando. Ela entende, ela vai até a filha de Faraó e diz assim, a senhora quer que eu chame uma das hebreias que venha e amamente o menino para a senhora? A filha de Faraó diz, sim, é uma ótima ideia.
Você consegue imaginar, irmão, a mãe voltando para casa de luto e a menina saltando pela rua até chegar em casa gritando: mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe. E a mãe dizendo: cala a boca, menina, você não está vendo que eu estou triste? Não, mãe, aconteceu um negócio. Não fala nada, não tem notícia boa para quem acabou de passar pelo que eu passei. Não, mãe, eu preciso falar para a senhora. Então, já que você está insistindo tanto, fala o que é. Não, a senhora tem que vir comigo, porque a senhora tem que ver o que Deus está fazendo. Ela desiste do seu chamado, mas Deus continua insistindo com ela. Quando ela chega às margens do rio pela filha, puxada pela mão, ela encontra a filha de Faraó, com o menino nos braços, que já joga de novo no braço dela, e diz assim: ó, a senhora é uma dessas hebreias aí que está dando leite. A senhora, a partir de agora, vai ter que fazer o que eu estou mandando. A senhora vai levar o menino e vai amamentar para mim. Hã? Como assim? Vai levar e vai amamentar para mim. Eu imagino ela dando 2, 3 passos, feliz da vida, com o filho no braço, quando a filha de Faraó disse: epa, para aí, volta que eu não terminei. O quê? Pois não, senhora, eu não terminei. Você não vai fazer favor nenhum. Você vai amamentar para mim e eu vou te pagar um bom salário. Você está entendendo? Para quem não podia viver o chamado, agora estava recebendo dele, estava sendo respaldado por ele, estava sendo suprido por ele. Irmão, Deus, quando te chamou, não te revelou tudo que estava lá dentro. Existe muito mais que vai além daquilo que você imagina, daquilo que você pensa, daquilo que você acha e daquilo que ele falou. Mas a revelação da grandeza daquilo que Deus disse só vai se dar quando você estiver envolvido, quando você estiver dentro, quando você estiver inserido. É o que o Senhor quer estabelecer no nosso coração. Uma plena convicção em relação a Ele como Deus cuidador, sustentador, supridor, não só de necessidades. Ele vai além. Ele vai além. É o que Ele quer te mostrar. Ah, pastor, eu achei que eu só ia dançar. Não, minha serva. Você vai dançar, teus pés vai tocar as nações. Eu vou te levar para lá. Ah, Senhor, mas eu só queria tocar, dar uma tocadinha. Não, meu filho, essa tocadinha aí é só treinamento, é só preparação. Está ainda dentro do processo, não está na hora da exaltação. Guarda, espera, porque eu te chamei para ir além daquilo que você está vivendo. Você só queria criar Moisés. Não, tem muito mais do que criar teu filho. Você vai receber, eu vou te honrar, eu vou fazer você ser reconhecido, eu vou divulgar o teu nome, as pessoas vão te chamar. Sim, é você que eu escolhi. Ai, cuidado, minha surra na caixa aqui. Beleza, Santo. Ai. Não, e tudo isso, toda essa movimentação de Deus por uma coisinha desse tamanho assim, ó. Assim, ó. Não era grande não era grande coisa não. Não sabia falar, só fazia cacaca. Só chorava. Aí você olha para você e diz assim: quem eu? Ou eu sou o Zé Ruela, ou eu sou a Ruela do Zé. Desculpa o Zé, mas no caso de alguns aqui, como eu, Zé Mané. Eu sou o Zé Mané. Não tem padrinho, quer ser ouvindo isso. Quem não tem padrinho, mó pagão. Não tem QI, quem indica. Ih, filho, você, nem de longe. Senta. Porque de pé cansa, espera sentado. Todo mundo vai ter, você não. Isso é muito caro, nós não podemos. Quem? Ele? Não. Ele não sabe, ele não pode, ele não estudou, ele não é.
Deus é aquele que nos tira da cinza, do pó, do montouro, e nos faz assentar entre os príncipes. Ele é aquele a quem todos os dias pela manhã diz assim, ó, não temas que eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Ele é o incentivador, o empolgador. É Deus, irmão, que coloca a lenha na fogueira dizendo, vai Davi, vai meu servo, quebra a cara do gigante, vai. Ele é aquele a quem diz assim para Sansão, Sansão, meu filho, eu quero te usar hoje, quero dar cabo na vida dos filisteus. Senhor, não tem uma espada, não tem uma queixada de jumento, pega esse pedaço de osso aí, que você vai ver o que eu vou fazer com o que está nas tuas mãos. É Ele que te olhou e te amou quando você estava lá, irmão, chapado, na boca de fumo, lá usando droga. Foi Ele que olhou para você enquanto estava prostituindo e disse assim, pois eu quero essa para mim, eu vou encher do meu Espírito Santo e ela vai virar uma santa na minha presença. É Ele que deixou claro, que disse para Samuel assim, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Porque o homem vê aquilo que está diante de seus olhos, mas eu, Deus, eu estou olhando para o coração. Eu estou vendo aquilo que ninguém está vendo. Eu estou olhando para o lugar que ninguém está olhando. Os meus olhos conseguem ver aquilo que as pessoas não conseguem. As pessoas olham para a aparência. Eu, Deus, estou levantando uma igreja segundo o meu coração, segundo a minha vontade. Eu, Deus, estou levantando. Eu, Deus, estou levantando. Eu, Deus, estou levantando. Fique de pé comigo, por favor, amado. Para alguns será uma surpresa muito grande. Para outros não. Quando você vier testemunhar para mim em relação ao que Deus está fazendo, como o Lucas aqui, ó. Alguém esses dias disse para mim assim, pastor de Deus, você viu o cabelo daquele moço lá? Eu disse assim, você viu minha barba, irmão? Como é que eu vou falar do cabelo dele? Quando vier testemunhar para mim, eu vou dizer assim, ó. Eu já sabia, lindão. Aleluia. Eu já sabia. Eu tinha certeza. Por quê, pastor? Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Eu não sei debaixo de quais decretos você está. Eu sei que existem alguns terríveis decretos que de alguma maneira foram estabelecidos tentando te parar. E o Senhor essa noite está te chamando para voltar para o lugar aonde você abandonou o menino. Um dia eu orei, eu perguntei para o Senhor, perguntei para Ele, olha aqui que bonito que eu vou falar para ti, já que tu veio aqui. Um dia eu orei e perguntei para o Senhor, por que Miriam ficou? Senhor, por que a Miriam ficou, mas Joquebede foi embora? O Senhor disse para mim assim, ó, Joquebede representa a nossa vida. Às vezes a gente acaba desistindo mesmo. Mas Miriam representa o Espírito Santo. A gente desiste, vai embora, deixa os nossos sonhos, o propósito de Deus ali de ralo abaixo, mas o Espírito Santo permanece ali cuidando. Vou cuidar do chamado, vou cuidar do propósito. O Espírito Santo permanece ali velando, cuidando, para te devolver aquilo que o Senhor estabeleceu. O Espírito Santo permanece ali, cuidando, velando. Pastor, eu desisti. Você sim, o Espírito Santo não. E Ele está aqui essa noite, pronto para te devolver o chamado que se levantou, que Satanás, que os seus decretos tentaram arrancar de você. Pastor, levaram de você, mas não levaram do Espírito Santo. O Espírito Santo está devolvendo. O Espírito Santo está devolvendo. Então, se você quiser, irmão, sai do seu lugar e corre. Vem aqui para nós orarmos.
pastor, hoje eu recebo de novo. Hoje eu saio daqui empolgado. Hoje eu saio daqui, pastor, cuspindo fogo. Hoje eu saio daqui, pastor, com cheio do Espírito. Vem mesmo, de pé, ajoelhado, como você quiser. Eu quero que você se mova ao lugar que Deus está te chamando. Ao lugar que Deus está te chamando. O lugar de aliança. O lugar onde o novo compromisso é estabelecido.